Olá pessoal, estamos de volta para falar agora de um caso muito interessante, muito conhecido no estudo dos viés cognitivos, sobretudo no campo das ciências forenses, visando ilustrar, exemplificar um caso de confirmation bias, né, de viés de confirmação. A gente vai ver que esse caso é bem mais rico do que simplesmente um olhar sobre o viés da confirmação, mas ele é muito útil também para compreender esse viés, o viés da confirmação. O caso é o caso Brandon Mayfield, o caso em si ocorreu na Espanha, né, o fato em si, mas o caso jurídico, o problema jurídico, o processo ocorreu nos Estados Unidos. Esse caso, ele se refere a um ataque terrorista que ocorreu em Madrid em 2004, feito pela Al-Qaeda. Foram 193 mortos, né, vítimas desse ataque, né, que está a imagem dessa cena. Mais de 1.800 pessoas feridas, né, por conta disso. E a polícia, no momento do crime, encontrou um carro que foi utilizado pelos terroristas próximo à cena do crime com uma sacola de explosivos. E nessa sacola eles tinham uma impressão digital. Eles puderam coletar uma impressão digital que possivelmente seria a impressão digital do criminoso. E a polícia de Madrid, uma vez em posse dessa impressão digital, optou por mandar essa impressão digital para as polícias do mundo todo, visando compartilhar informação para descobrir quem tinham sido os responsáveis pelo atentado, né? E aí essa amostra, né, de impressão digital também foi medida, também foi enviada para o FBI nos Estados Unidos, que submeteu ao seu sistema integrado, né, de biometria para tentar verificar se havia alguma impressão digital que batia, né, com aquela amostra. E o FBI encontrou pelo menos 20 suspeitos, né, que poderiam ter uma similaridade de impressão digital com aquela que foi encontrada em Madrid. Uma dessas impressões era a do Brandon Mayfield, que ele era o quarto suspeito do caso. Na medida em que os suspeitos foram sendo afastados, né, descartados, chegou a vez de uma investigação mais minuciosa a respeito de Brandon Mayfield. E quem é Brandon Mayfield? Brandon Mayfield é essa pessoa, né, que está aí na imagem. Ele é um ex-militar norte-americano, né, e, portanto, em princípio não levantaria muita suspeita, mas aí se percebeu algumas coisas, né, estranhas ou suspeitas em relação ao seu comportamento. A polícia descobriu que ele havia se casado nos anos 80 com uma pessoa egípcia, né, com a senhora egípcia, e teve com ela filhos e se converteu ao Islã, né? Então, Brandon Mayfield era um ex-militar norte-americano que se converteu ao Islã após se casar com uma egípcia. E na sua adolescência ele tinha cometido crimes, foi condenado por roubo quando era adolescente, mas teve um detalhe mais curioso ainda. Ele era advogado nos Estados Unidos, ele morava nos Estados Unidos, era advogado nos Estados Unidos e teria advogado para membros do Talibã, né? Na sua advocacia, no exercício da advocacia, ele chegou a advogar para membros do Talibã. E também costumava frequentar uma mesquita que também tinha nessa mesquita pessoas que estavam envolvidas com a Al-Qaeda, né? Então ele tinha esse contato com grupos terroristas e quando foram olhar, né, mais profundamente a sua vida, descobriram que ele costumava ligar para países árabes, para muçulmanos, em todo dia 11 de setembro, né, por conta do ataque terrorista que ocorreu em 11 de setembro. Né? Então ele tinha um padrão de ligação para muçulmanos nesse período. Além disso, quando analisaram seu computador, as suas digitais, né, digamos assim, virtuais na internet, descobriram que ele havia pesquisado pela expressão voos para a Espanha, né? Então,
Portanto, ele se tornou um suspeito principal. E o que é que a polícia fez? A polícia resolveu submeter a análise da digital que havia sido colhida na Espanha, em Madrid, a um pente fino, comparando com a imagem da impressão digital de Brandon Mayfield, para saber se realmente havia um match, né, para saber se justificava aquela suspeita. A análise foi submetida a 3 peritos do FBI e os 3 tiveram que analisar se essas 2 impressões digitais se pareciam, né? Vou colocar aqui maior para que vocês percebam as semelhanças entre as 2 impressões digitais. Por que a impressão A não está tão nítida? Porque ela foi obtida de um saco plástico e, portanto, tem um problema de integridade, né, de contaminação. E aí, portanto, não é uma amostra absoluta, né? Uma amostra com algumas falhas, com alguns problemas. A amostra B é justamente a impressão digital de Brandon Mayfield, né? E o que é que os 3 peritos do FBI descobriram? Eles chegaram à conclusão de que havia um match perfeito, ou seja, as impressões digitais eram absolutamente iguais, de acordo com a análise que eles fizeram, havia 100% de chance de ser a mesma impressão digital. Brandon Mayfield foi preso por conta disso e passou a responder processo por terrorismo, por relação com terrorismo e, portanto, de suspeita de participação do ataque terrorista a Madrid. Curiosamente, ocorreu um fato curioso logo em seguida. Esse cidadão, né, Orhan Daoud, ele foi preso na Espanha e por participação no mesmo ataque terrorista. E a polícia da Espanha fez o match com a impressão digital e também deu idêntico, deu igual à impressão digital e também foram encontradas imagens dele no local do crime, próximo do crime, indicando que de fato ele era o verdadeiro terrorista que praticou o crime, porque ele também tinha ligações com a Al-Qaeda. Ele era confessadamente membro da Al-Qaeda. Então a polícia da Espanha não teve dúvida, a impressão digital pertencia a Daoud e não a Brandon Mayfield, e comunicou isso à polícia norte-americana, ao FBI. O FBI não acreditou no primeiro momento, né, e mandou uma equipe de experts para Madrid para fazer uma análise mais pente fino. E se descobriu de fato que as impressões digitais não eram idênticas à da Daoud, né, e que de fato o terrorista não era Brandon Mayfield e sim o Daoud. Mas o que é que houve, né? Como é que pode como é que pode ter gerado esse erro, né? O que é que provocou esse erro? Muito provavelmente o viés de confirmação. Os peritos que analisaram a amostra da impressão digital naquele primeiro momento, quando receberam as informações de contexto de que Brandon Mayfield era advogado, que havia advogado para membros do Talibã, frequentavam mesquitas que tinham membros da Al-Qaeda, pesquisou por voos para a Espanha, enfim, quando eles começaram a analisar a impressão digital tendo em mente esse contexto, eles procuraram as semelhanças e encontraram as semelhanças. Por conta disso, o FBI reconheceu o erro, né, e numa ação civil de indenização teve que pagar uma indenização de $2 milhões a Brandon Mayfield. E quando eles fizeram auditoria para tentar descobrir os defeitos, né, eles submeteram as mesmas impressões digitais a outros peritos, dessa vez uma auditoria independente, que não sabiam do contexto, né, que foram cegados, e não fizeram análise da prova buscando semelhanças, eles foram buscando diferenças. E quando eles fizeram essa análise de diferença, eles encontraram 15 diferenças que levavam à conclusão de que não havia a menor possibilidade de essas 2 impressões digitais pertencerem à mesma pessoa. Ou seja, nesse caso, o primeiro match que deu foi equivocado. E por que ocorreu isso? Porque quando você tem uma prova como essa, que não é uma prova perfeita, é uma amostra contaminada, é uma amostra que não é uma impressão digital bem montada, você vai ter várias lacunas, várias situações de ambiguidade.
né? E se você interpretar essas lacunas de modo a confirmar as evidências, né, você vai encontrar a resposta de acordo com suas expectativas, né? Então, se você parte do pressuposto que Brandon Mayfield de fato é terrorista, a sua visão, né, se direciona a encontrar provas, encontrar semelhanças que confirmem essa hipótese. E eventuais diferenças elas passam despercebidas porque aquilo ali está fora das expectativas ou então são justificadas com base em alguma razão do tipo foi uma contaminação, o material não estava pleno, portanto essa diferença se justifica por outras razões. O FBI ele fez uma auditoria bem profunda sobre esse caso, né, e gerou um relatório muito rico que tem mudado o parâmetro de análise digital desde então. Se descobriu, né, nesse relatório, né, onde foi feita essa auditoria, uma série de vieses, né, que foram cometidos. Eu coloquei aqui alguns vieses para que vocês possam ter ideia, mas aqui é apenas ilustrativo, né? Temos o viés de confirmação, tem o viés de contexto que interferiu na análise da prova, tem uma cultura adversarial, né, que estimula aquela ideia de que a acusação ela tem que provar culpa e, portanto, faz tudo para que se encaixe a tese, a hipótese original traçada pela investigação. Nós temos o mais side bias, pressão do tempo, pressão do público, o cherry picking, né, que é a seleção, a análise seletiva das amostras, né, que aqui no caso ficou claro, né, só se olhou para as semelhanças, não se olhou para as diferenças. Tivemos a visão de túnel, né, tudo que vinculava Brandon Mayfield a uma situação de terrorismo foi caracterizado como comprovação daquela tese inicial. Persistência de crenças, preconceito antimuçulmano, viés do observador, escalada do comprometimento, enfim, uma série de situações que levaram a crer que o Brandon Mayfield era culpado. E na verdade, quem é Brandon Mayfield? Se a gente fosse fazer uma análise livre dessa contaminação. O Brandon Mayfield é um advogado popular, né? Advoga nos Estados Unidos, é um cidadão exemplar, patriota, casou-se com uma mulher egípcia e moram nos Estados Unidos desde os anos 80, nunca viajou para a Europa, nunca visitou a Espanha, seu passaporte estava inclusive vencido e bloqueado, ele não podia sair do país por não ter passaporte. A pesquisa que foi feita sobre Madrid foi num trabalho da escola da filha, né? E portanto nós temos aí uma série de elementos que afastaram a ideia de que Brandon Mayfield pudesse ter alguma relação com o terrorismo. Mas é um caso muito interessante, obviamente um erro judicial, né, que todo erro judicial é dramático, é trágico, mas um caso muito interessante do ponto de vista da pedagogia, da aprendizagem pelo erro. A partir do estudo do erro, nós podemos aprender a evitá-los, né, ou diminuir a chance que ele venha a ocorrer. Então é isso, espero que tenham gostado desse caso. Daqui a pouco a gente se encontra.